Olá, aluno do nosso querido curso em Avance. Eu sou a professora Jéssica e aqui vai ser apresentado para você maneiras de se preparar para a prova de inglês do Enem. Então vamos nessa. How is the foreign language exam in Enem? Então como que é essa prova de língua estrangeira no Enem? Então, como provavelmente você já sabe, o candidato ele pode optar na hora da inscrição por resolver questões de espanhol ou inglês. Então, no dia da prova, que é o segundo dia, estarão presentes no caderno de questões tanto as questões de espanhol quanto de inglês. E ele só vai precisar resolver as questões da língua que ele escolheu na inscrição. Então, essas questões de língua estrangeira moderna vão estar dentro da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. E é importante também que vocês se atentem com o tempo nesse segundo dia de prova. Isso porque, além da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, você também precisará resolver as questões da prova de matemática e suas tecnologias, além de fazer a redação. Então, das 90 questões que você precisará resolver no dia, apenas 5 vão ser relativas à língua estrangeira. And how are the English questions at Enem? Então, como que são essas questões de inglês no Enem? Então, as questões elas costumam ter um formato semelhante. Então, um texto introduzindo um tema em inglês e, na sequência, um enunciado e 5 alternativas em português. Então, uma coisa que acontece é que tem uma variedade de gênero textual presente na prova, bem grande. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Poemas, letras de música, trechos de obras literárias, tirinhas, cartoons, anúncios. Então, aqui são só alguns exemplos dessa variedade que você pode encontrar na prova. Então, esteja preparado para isso. What will be on the test? Então, o que vai cair na prova, professora? Então, como você deve ter pensado, se eu tenho um texto, então a questão vai ser baseada no texto, certo? Certo, é isso mesmo. O grande segredo da prova de inglês do Enem, que nem é mais tão segredo assim. Então, o que você precisa saber é ler e interpretar um texto em inglês. Então, questões pontuais de gramática, como significado de uma palavra, tempo verbal de uma frase, não são o foco do Enem. Então, na verdade, o que o Enem vai avaliar é a capacidade do candidato de raciocínio em língua estrangeira e também associado com o conhecimento de mundo que o candidato tem. Então, how should I study? Como eu devo estudar? Então, aqui vai algumas dicas para vocês. First, entre em contato com a língua inglesa. Então, dessa forma, vocês vão melhorar a afinidade com a língua, além de aumentar o vocabulário também. Então, leia texto em inglês, assista filme legendado, ouça músicas em inglês. Então, tudo isso vai fazer com que você se aproxime mais da língua e que vai ajudar muito. A segunda dica é estude a gramática. Então, apesar do foco do Enem não ser nessas questões de gramática, isso não significa que ela é irrelevante ou não é importante. Muito pelo contrário. Então, conhecimento de pronomes, advérbios, tempos verbais, preposição, tudo isso é importante na hora de interpretar um texto. Eu diria que não só é importante, é essencial. Então, não deixe de estudar a gramática. Faça as tarefas que o professor do cursinho do colégio solicitar e até mesmo sem ser solicitado, então você pode praticar esses pontos gramaticais que você tem mais dificuldade. Então, tem diferentes sites que vocês podem acessar facilmente e que vocês conseguem, então, fazer exercícios que buscam fixar esse determinado ponto que você tem dificuldade.
E próxima dica: atualize-se. Então, as questões do Enem costumam abordar temas atuais. Então, leia sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo, porque dessa forma, se você tá por dentro do assunto, do tema, vai ficar muito mais fácil de você interpretar aquele texto. E por fim, a última dica: faça as provas anteriores. Então, quanto mais você treinar, melhor vai ser o resultado. Além disso, fazendo as provas anteriores, você vai conhecer como é o formato da prova, como é o estilo dela. E isso também vai facilitar na hora que você estiver fazendo a prova mesmo. Então, depois dessas dicas, vamos começar pela última, que é faça as provas anteriores. Então, aqui a gente tem temos uma questão que estava na prova do Enem de 2018. Let's start. Então, esse texto, aqui só para ressaltar, a imagem não estava presente na prova, tá, pessoal? Eu só coloquei aqui para ilustrar mesmo. Então, o que fala lá? Lava-me, creating showers on wheels for the homeless. Então, Lava-me, que é o nome do projeto, criando chuveiros sobre rodas para moradores de rua. Então, aqui o texto ele vai trazer informações sobre esse projeto que acontece lá em São Francisco, nos Estados Unidos. E aí, em seguida, então, tem a questão, como eu falei para vocês, um texto em inglês, que pode ser de diferentes gêneros, então pode ser uma tirinha, pode ser uma matéria de jornal, pode ser aquela variedade toda que eu já falei. E em seguida o enunciado com as 5 alternativas em português. Aqui, pessoal, se você tem o conhecimento desse vocabulário e do conhecimento também gramatical aqui da preposição, só lendo o título você já conseguiria resolver essa questão. Então, Lava-me, creating showers on wheels for the homeless. Lava-me, criando chuveiros sobre rodas para moradores de rua. O que a questão pede? Relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a... Aí tem as alternativas aqui: empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus. Você já sabe, não fala isso no título. Aí aqui, vamos pular a B. C. Comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade? Não está falando isso no título. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros? Também não. E abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados? Não. E aí a letra B. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua? Sim, é exatamente isso que está no título. Então, você nem precisaria ler todo o texto, interpretar todo ele para resolver a questão, que é a letra B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Então, gente, é isso. E aí, o que eu espero de vocês? A gente, por exemplo, no Enem do ano passado, os temas que estavam presentes lá na prova de inglês foram Business English, deixa eu ver aqui, singularidade de cada ser humano, vagas de emprego, dificuldade de adaptação à cultura alheia, relação da vida humana com o ambiente. Então, realmente tem uma variedade bem grande, não só de gêneros textuais, como também de temas. E aí, como feedback, eu peço para que vocês me falem sobre quais temas que vocês acharem interessante em uma próxima aula. Também algum ponto gramatical que vocês tenham dificuldade, que vocês gostariam que eu montasse então aqui uma aula, uma apresentação para vocês. E para que eu tenha assim uma forma de saber o que é melhor, de qual forma que seria melhor conduzir as sequências dessa videoaula, as aulas sequentes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e abraço!